Olá, tudo bem? Eu sou a Mariana Navarro e hoje vou conversar um pouquinho com você sobre um tema que eu sou apaixonada, a contação de histórias. Para falar pessoalmente, não sei nem se é conveniente, mas minha avó era uma exímia contadora de histórias. Ela contava história pra gente no sofá antes de dormir e essa beleza de ouvir histórias me acompanha desde pequenininha. E foi então que eu me apaixonei por essa arte. Mas minha história de trabalho também esteve sempre muito envolvida com a mediação de leitura e, portanto, com as contações de história. Para começar essa conversa, eu vou ler uma frase da Cleo Busato que eu gosto muito, que é a seguinte: contar histórias é uma arte rara, pois sua matéria-prima é o imaterial. E o contador de histórias, um artista que tece fios invisíveis nesta teia que é o contar. A arte de contar histórias nos liga ao indizível e traz respostas às nossas inquietações. A partir daí a gente começa essa trilha que é muito claro que ler não é natural, né? Natural é comer, é dormir, é fazer xixi, isso é natural. Ler não. Ler é cultural e precisa ser despertado, precisa ser aprendido. E uma forma de ter gosto pela leitura é a oralidade. E a gente não pode desprezar de maneira nenhuma a importância da oralidade. Um cenário assustador e pós-pandêmico é uma pesquisa de 2022 que mostra que dobrou o número de crianças entre 6 e 7 anos que não sabem ler. Hoje no Brasil, 41% das crianças entre 6 e 7 anos ainda não foram alfabetizadas. E como andar para isso? E como ter subsídios para que a gente mude essa situação? A oralidade é uma dessas maneiras. E é uma maneira que é despertada através da paixão, do entusiasmo. E ela deve ser muito levada em conta. A oralidade desperta a criatividade, obviamente. Quando você conta, você imagina, você cria, você constrói imagens que vêm da sua mente, do seu próprio repertório. Você povoa um imaginário completo. Você constrói a sua história a partir das histórias que você ouviu e não necessariamente através de um livro. Você atribui significado ao que você ouve. Você proporciona divertimento, prazer. Quem nunca riu ouvindo uma história? Quem nunca se encantou ouvindo uma história? E aí você soluciona e elabora problemas internos. Mas isso aí é muito longe, é psicológico. Não, é muito simples. Minha avó, quando contava história para o Dudu, meu irmão, olhando um quadro que minha tia fez, ó, cheio de memórias. É um quadro de um índio e ele estava escondido. E minha avó contando que o índio estava escondido e o Dudu pequeno pergunta, mas de quem ele está escondido, vó? E a avó fala, do homem branco. E o Dudu pergunta, mas quem que é o homem branco? E minha avó responde, você. E ele cai num choro absurdo, que como que ele estava fazendo mal para esse índio, que ele era o homem branco e o índio estava assustado. Então, através de histórias que podem parecer pueris, inventada, tá também a nossa construção de saberes. E aí, entrando um pouco mais, essa conversa vai ser rápida, tá, gente? Eu não acredito que ficar falando aqui 1 hora com você aqui longe vai trazer alguma repercussão. Então, são só lembretes de coisas que podem ser feitas na prática, que podem auxiliar na sua contação de histórias e na sua leitura de histórias, que são coisas diferentes, né? Ler histórias é uma coisa extremamente importante, que tem um espaço pedagógico de extrema relevância, e contar histórias é outra coisa, né? Que nos remete mais à ancestralidade, à fogueira, o contar do lado, né? E as duas são importantes, mas como que eu sei da diferença de cada uma? Vamos começar com ler as histórias. Quando eu leio uma história, você está com um livro na mão, você vai ler essa história. Então não esqueça nunca
de falar o nome do livro, o nome do autor, o nome do ilustrador, o nome da editora. Mas para que isso? Isso vai aproximando, nós estamos falando aqui mais diretamente para as crianças, vai aproximando as crianças da literatura, né, da edição de livros. Eu sei que hoje nós temos uma tecnologia vindo que também é muito bacana, que pode ser utilizada, mas quando eu falo aqui de livros físicos, mostrar que são palpáveis, que são legais de pegar, o que é uma edição é muito importante. E aí, nós temos livros infantis diferentes, né? Nós temos o livro infantil que tem uma história e uma ilustração e que elas podem ser vistas separadamente, né? Elas não constroem juntas um terceiro saber, um outro símbolo. E aí eu prefiro contar a história inteira, ler a história inteira e depois mostrar as ilustrações. Porque daí eu não leio um pedacinho, mostro um pedacinho. Essa aqui é a minha cola, gente. Leio mais um pedacinho, mostro mais um pedacinho. Não, eu leio a história, concluo a história e eu mostro as ilustrações. Mas tem os livros em que ouvir a história e ver as ilustrações compõem um outro símbolo e isso precisa ser feito ao mesmo tempo. Então, o que eu faço para não ter que decorar? Eu copio o texto num papelzinho, colo no verso da página do livro e aí eu consigo ler a história que está atrás do livro e mostrar as ilustrações ao mesmo tempo. Então fica uma maneira fácil das crianças construírem seu saber, ouvirem, treinarem a escuta e a leitura das imagens de uma maneira mais fluida. E uma coisa de extrema importância também, não mude as palavras, não subestime o seu ouvinte. Essa criança, ela não é boba não. Se ela não conhece uma palavra, ela vai construir os saberes dela com o contexto. E depois ela pode inclusive ampliar o repertório. Então não mude as palavras. Do mesmo jeito que você fez uma curadoria, que você pensou qual história que você quer contar, que você leu o livro antes, o autor também escolheu as palavras que ele quer que esteja lá. E você, como um leitor do livro, você tem que seguir o que está escrito naquele livro. E aí, mudando um pouquinho, nós vamos para a prática do contar histórias. O contar histórias, eu não preciso necessariamente ter o livro na minha mão. E tem duas vertentes. Tem a vertente que fala que você conta história e aí você decora o texto e fala exatamente o que está escrito no texto. E tem a versão que eu gosto, que você lê a história, conta a história, transforma a história em sua e conta para as pessoas que estão lá para te ouvir. E nesse processo é muito importante a identificação, a escolha desse repertório, a escolha desse livro. Por que que eu, Mariana, escolhi essa história para contar para essas pessoas nesse lugar? Eu, por exemplo, sou uma adoradora da moça tecelã, eu sempre falo a menina, mas é a moça tecelã da Colaçante. É uma história maravilhosa e onde eu posso eu conto ela. Então ela tem a ver comigo, ela tem a ver com o que eu penso, ela tem a ver com o que eu gostaria que as crianças entendessem de uma relação, né? Então, é uma história que eu escolhi. Escolha as suas histórias. Outra coisa, você vai entender sua história e contar para alguém, né? Não repete adjetivo. Não deixa chata a sua história. Em um lindo jardim de um lindo palhaço. Opa, palhaço é ótimo. Então vamos falar do palhaço. Um lindo palhaço num lindo jardim morava com lindos passarinhos. E aí é lindo, é lindo, é lindo e é chato. Então não repita toda hora o mesmo adjetivo. E como eu já falei, as crianças não são bobas. Não as menosprezem. Não fale no diminutivo. O castelinho, encantadinho, da menininha e do menininho, né? Cuidado com as palavras, tenha sempre cuidado com as palavras.
né? Quando a gente conta história, é através delas que a gente cria mundos, que os nossos ouvintes criam mundos, né? Que eles se permitem a criatividade. Então, cuidado com as palavras. Outra questão que pode ser um pouco delicada, mas que para mim é muito importante, é que não conte histórias com lições de moral. É importante que a criança aprenda nos subtextos, na interpretação de texto e não num texto declarado do que você acha que é certo e errado. Então, tenha sempre esse cuidado, por isso da curadoria do livro, né? E aí tá, falei um monte de coisa que podem ser óbvias para muitas pessoas, mas e aí? Tá, escolhi meu texto, li lá, adoro tal livro, como que eu vou estudar para contar essa história? Aí tem várias maneiras. A minha e a de muitas pessoas que eu colo, né, gente? Eu não crio tudo, eu aprendo com os outros. Eu leio as histórias mais de uma vez, me apaixono por elas e aí eu imagino. Imagino os personagens, imagino como eles estão, quais são as roupas, se eles usam roupas, como que é o cenário, como que é o som do lugar, como que é o cheiro. Isso tem primeiro que facilita a memorização. Então você recria essa história para você, isso facilita que você decore a história que você vai contar. E outra coisa, te dá riqueza de detalhes. Você não precisa dizer tudo isso na sua contação, essas são as suas imaginações, mas isso te dá subsídio para contar uma história bem contada e com detalhes. Outra coisa, ensaie, ensaie e ensaie. Quem é ator sabe que é daí que a gente vive, né? Mas se você é um professor, se você é uma tia que quer contar histórias para os seus sobrinhos, se você é mãe, se você é pai, se você tem vizinhos e quer contar histórias para eles, ensaie. Preste atenção nos silêncios, nos tempos. Nem tudo precisa ser histriônico e gritado o tempo inteiro. Uma história tem tempo, uma narrativa tem tempo. Tempos mais rápidos, tempos de apreensão. Dê tempo para a sua história. Algumas pessoas gostam, eu não, porque eu sempre fico botando muitos defeitos, mas grave e assista. O que isso vai ajudar? Na gravação você pode perceber que você gesticula demais sem muito sentido e gesticula e gesticula e gesticula e tira completamente a atenção da história para as suas mãos. E aí você pode se conter nisso. Se você fala muito alto, se você grita muito, você vai perceber e vai conseguir controlar. Então, assistir ao que você faz é uma experiência de senso crítico mesmo, para que você consiga, aos poucos, com ensaio, melhorar a sua contação. E aí, perguntas muito práticas. Como que eu preparo o meu público? Onde que ele vai sentar? E aí são coisas muito simples. Se você quer atenção para você e para sua história, não dá para colocar ele na frente de uma janela com um monte de gente passando. Se você resolve fazer uma contação de histórias lá na chácara onde você mora, num domingo, e tem um monte de gente brincando na piscina, não vai dar para colocar essas crianças olhando para a piscina, porque elas vão prestar atenção em outras coisas. Não dá para colocar em um ambiente super barulhento, porque vai desviar a atenção. É só você cuidar da atenção. O que vai ser visto atrás de você, se o ambiente está seguro, se o ambiente está com um som adequado, se não vai ficar um monte de gente passando na sua frente, tá aí, seu público está no lugar certo. Outra questão, como eu vou me posicionar? Tem que estar de pé, eu tenho que estar sentada, Seja confortável, tem que ser confortável para você. E não arrume outras maneiras de desviar a atenção. Não gesticule demais, não grite demais. Qual que é o grande lance de contar a história? É a história.
Então, qual que é a posição? Uma posição que seja confortável para que você conte a sua história. Outra pergunta. Figurino, eu tenho que pôr um figurino? Aí tem várias coisas, né? Se você tá com uma roupa que você não usa normalmente, as crianças vão perceber de que é extra cotidiano, elas não fazem isso todo dia. E vão ter um grau de atenção talvez maior. Elas vão se preparar, prepare as crianças para o que vão vir. Eu tô falando de crianças, mas contar histórias não é só para crianças. A gente, infelizmente, eu tô gravando, nem sei o dia, mas ontem morreu o Rolando Boldrin, que era um contador de histórias extraordinário. Quantas vezes eu não me emocionei ouvindo ele contar história de adulto, né? Então, tô falando de criança aqui por um recorte, mas use essas dicas para todo o público, para o público que vai te ouvir. Então, figurino tem que ser confortável e não pode chamar mais atenção do que a história. E aí uma pergunta que eu respondo sempre: eu devo usar objetos ou não? E a resposta é sim, você deve usar objetos. E não, você não deve usar objetos. O que esses objetos dizem, contribuem para a sua história? Se você tem a minha idade, beira os 40, você vai lembrar da Ellen Helene, eu sempre troco, falo Helene Ellen, mas é a atriz Ellen Helene contando histórias no Castelo Rá-Tim-Bum, com colheres, novelos de lã, bules, e era a coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Põe no YouTube agora, depois de velha para ver. Então, aqueles objetos diziam, né? Ela não falava, estou tomando uma xícara e mostrava uma xícara. Não. As xícaras eram passarinhos, e eram elefantes, e eram gigantes. E aí ela usava o objeto de uma maneira não convencional. E isso realmente causa muito encantamento e é uma delícia de ver. Então, preste atenção em como você está utilizando os seus objetos. São bonecos, são objetos cotidianos, o que eles são eles mesmos, o que eles querem, para que eles contribuem para a sua história. E aí um medo de todo mundo é, e se as crianças interagirem, o que eu faço? Se as crianças interagirem, comemore. Ela está prestando atenção em você. Ela está querendo contar a história junto com você. A única questão é, não se perca interagindo com as crianças a ponto da sua história ir embora, né? O foco de concentração é a história, mas a interação das crianças é um aplauso, é um prêmio. Você está sendo ouvido. Então, eu acho que, em princípio, era isso que eu queria falar para vocês. E mais do que isso, conte histórias. Você sabe, você ouviu tantas. E é tão gostoso. E se você não é a melhor contadora de histórias do mundo, como eu também não sou, a gente vai conseguir, em alguma maneira, em algum grau, encantar, desenvolver, despertar senso crítico, contribuir na educação tão complexa, principalmente nesses momentos pós-pandêmicos, contribuir para a criação e para o fortalecimento de um senso crítico arraigado e para uma democracia mais fortalecida. Então, conte histórias. Vamos lá.